Olá, boa noite. Boa noite. Por unanimidade, a segunda turma do STF rejeitou nesta tarde denúncia contra o senador Romero Jucá, do MDB de Roraima, e o empresário Jorge Gerdau, no âmbito da Operação Zelotes. Os 3 ministros presentes entenderam que a Procuradoria-Geral da República não apresentou provas suficientes para a abertura de ação penal. R$1.300.000 de propina na forma de doação eleitoral. Esta era a acusação da Procuradoria-Geral da República contra o senador Romero Jucá, do MDB de Roraima. Ele teria recebido dinheiro do grupo Gerdau para atuar em favor da empresa na redação de uma emenda a uma medida provisória, convertida numa lei tributária. O subprocurador-geral da República afirmou que o segundo acusado no inquérito, Jorge Gerdau, também teve a intenção de ocultar a origem e a movimentação do dinheiro. O senhor Jorge Gerdau ajustou o pagamento da vantagem devida ao denunciado através de doações efetivadas ao Diretório Nacional e ao Diretório Estadual em Roraima do PMDB. Esses valores seguiram desses diretórios por meio de diversas operações fracionadas, realizadas de forma a ocultar a origem e a localização e a disposição. Mas o relator ministro Edson Fachin entendeu que não havia relação entre a doação do dinheiro e o favorecimento ao grupo Gerdau na medida provisória. Entendo que nada há de concreto a evidenciar que as negociações em torno dessa medida provisória resultaram em efetiva promessa e do recebimento de vantagem devida, afigurando situação diversa daquela íncita ao processo dialético que é ordinariamente ligada ao campo político. Os outros ministros seguiram o relator e a denúncia contra o senador foi rejeitada. A proposta acusatória sucumbe diante da fragilidade dos elementos de informação apresentados para lhe dar suporte, circunstância que evidencia a impossibilidade de deflagração de ação penal desprovida de justa causa. Na verdade, o que queria se dizer aqui era criminalizar a política, criminalizar a própria democracia. Portanto, não há o que se discutir no caso. Durante o julgamento, o ministro Edson Fachin lembrou que há 15 dias, a primeira turma do Supremo tornou réu o senador Romero Jucá por lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva, e que, nesse caso, havia indício de crime. Segundo a denúncia, o parlamentar recebeu R$150 mil para atuar em favor da construtora Odebrecht na tramitação de outras 2 medidas provisórias. O dinheiro foi recebido como doação oficial para a campanha do filho do senador Rodrigo Jucá, candidato a vice-governador de Roraima nas eleições de 2014. E quem está aqui para falar sobre a sessão de hoje da segunda turma é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. A turma hoje concedeu um habeas corpus humanitário a Jorge Pisciani, né? Quais foram os fundamentos? Exatamente. Logo no finalzinho da sessão da turma, esse foi o último julgamento realizado e concedido o pedido de Jorge Pisciani para a prisão domiciliar. O que se buscava nesse habeas corpus, ao contrário dos vários que são discutidos nas turmas e mesmo no plenário, é a liberdade, mas aqui nesse caso o que ele buscava era a possibilidade de se fazer um tratamento em razão de um câncer que foi operado pouco antes de ser preso em novembro do ano passado, em razão de um escândalo envolvendo ou de uma acusação feita pelo Ministério Público de favorecimento a empresários de ônibus junto à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, quando então ele, deputado estadual, presidia a Alerj. E que, de acordo com a denúncia do Ministério Público, ou as acusações que são imputadas a Jorge Pisciani, ele e mais outras pessoas investigadas também teriam se beneficiado de aproximadamente R$100 milhões. E o pedido desse habeas corpus, segundo a defesa, seria um pedido muito mais humanitário, em razão da extrema debilidade de saúde que se encontra Jorge Pisciani, que está preso preventivamente na prisão, na cadeia pública de Benfica, no estado do Rio de Janeiro, e que necessita de tratamentos e cuidados especiais que no presídio onde ele está não teria esse tratamento. Então, por isso que a própria defesa traz essa nomenclatura desse habeas corpus
humanitário. O ministro Dias Toffoli entendeu que era cabível o habeas corpus e concede a ordem para que Jorge Pisciani possa se submeter a esse tratamento, entendendo que os argumentos trazidos pela defesa eram razoáveis e que ele estaria, de uma certa forma, né, sob um risco iminente da contração de algumas infecções, em razão das precárias condições de higiene, que é conhecido por todos nos presídios, e isso foi salientado, inclusive, pelo ministro Dias Toffoli durante o seu voto, e que essa prisão domiciliar, de acordo com o voto do ministro relator Dias Toffoli, deve ser revista a cada 2 meses para saber se essas condições que levaram à concessão da ordem para a prisão domiciliar, elas continuam presentes e se mantém a prisão domiciliar de Jorge Pisciani. Nesse mesmo sentido, votou o ministro Celso de Mello, entendendo também que estariam presentes os requisitos do artigo 318, inciso 2 do CPP, do Código de Processo Penal, que diz que quando o paciente estiver sobre uma debilidade extrema em razão de doença grave, é possível que seja concedida a prisão domiciliar. Apenas o ministro Edson Fachin, presidente da segunda turma, votou contrário, entendendo que não era cabível o habeas corpus, que quem deveria analisar o laudo, primeiro o TRF da 4ª Região deveria analisar o laudo que foi feito pelos peritos, e que se isso não acontecesse haveria uma supressão de instância, mas superado o conhecimento, ele negava por entender que, de acordo com o próprio laudo, não haveria essa extrema debilidade em razão da doença grave alegada, e negava a ordem. Como estavam presentes somente os 3 ministros, por maioria, acabaram concedendo a ordem. Jorge Pisciani deve, pelos próximos dias, cumprir prisão domiciliar. Obrigada, Karina. Obrigado pela sua presença aqui, Karina.